Shalom, bom dia, como vai? Que bom estar de novo aqui com você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alex, eu sou pastor da 8ª Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Marau, juntamente com a minha esposa. Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal chamado A Segunda Reforma. É um canal onde nós questionamos e repensamos as práticas da igreja no Brasil e no mundo, especificamente a igreja chamada evangélica no Brasil. E hoje eu pensando sobre o que eu poderia falar, qual a direção que o Espírito Santo gostaria de me dar ou quer me dar para que eu esteja me dirigindo a você que está aqui comigo. E eu me lembrei desse livro que eu escrevi. No ano de 2013, aqui mesmo na cidade de Marau, eu escrevi esse livro chamado O Senhor da Igreja e a Igreja do Senhor. É um livro bem didático, bem fininho, das pessoas que gostam bastante de leitura, são capazes de lê-lo em um dia apenas, né? Ele trata de assuntos que dizem respeito à igreja e na forma de capítulos. E cada capítulo é uma pergunta, é um questionamento, como por exemplo o capítulo 1, ele vai perguntar: Jesus Cristo existiu mesmo? O capítulo 2, o que faz de Jesus uma pessoa maior ou melhor que tantos outros que viveram antes e depois dele? Depois no capítulo 3, não basta crer que Jesus é Deus e pronto. Cada capítulo uma pergunta. Capítulo 4, então, o que eu preciso fazer para iniciar esse relacionamento íntimo com Deus? Não é? Capítulo 5, o que significa igreja e qual é a origem desta palavra? Na realidade, quando eu escrevi esse livro, no ano de 2013, a minha intenção era realmente chamar a atenção do público cristão, do público evangélico, do público de uma forma geral, mesmo pessoas que não têm um relacionamento íntimo com Deus, sobre essa coisa de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, igreja, relacionamento com Deus, a importância da igreja nos dias de hoje. E eu enfoquei bastante nesse livro no fato de que a igreja cristã se distanciou bastante daquela igreja que Jesus Cristo deixou na terra. Aquela igreja que nós encontramos lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, também no capítulo 4. Basta você pensar numa característica apenas. Pense no seguinte: aquela igreja daquela época, eles chegavam ao ponto de ter uma comunhão tão intensa que eles traziam todos os seus bens, tudo aquilo que eles possuíam em dinheiro, em bens, colocavam aos pés dos apóstolos para que os apóstolos administrassem e distribuíssem entre os mais necessitados. Se fosse na época de hoje, eles seriam chamados de comunistas, né? Porque é um pouco parecido com aquilo que comunistas ou socialistas defendem. Na realidade, o que nós precisamos é resgatar, voltar um pouquinho ao passado no sentido de descobrir onde foi que nos perdemos, onde foi que nos distanciamos. Por exemplo, em que momento da história nós nos tornamos tão dependentes de uma coisa chamada templo. Veja bem agora com essa crise do corona, quantas pessoas estão se afastando de Deus, quantas pessoas estão esfriando na fé, quantas pessoas estão mostrando que são joio. Por quê? Porque simplesmente não podem ter aquele relacionamento com o templo que elas gostavam de ter. O que nós vamos fazer? Destruir os templos, acabar com os templos, nós não precisamos mais deles. Não, nós não temos necessidade de fazer isso. O que nós precisamos é rever o nosso relacionamento com os templos que nós construímos. A nossa fé não pode ficar centrada ali. A fé não pode ter a nossa base no templo. O templo hoje é outro. O templo somos nós.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala muito bem sobre isso, não é? Vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. E ele diz que nós fomos comprados por bom preço, por isso temos que valorizar esse preço, temos que valorizar o templo do Espírito Santo. Nós sabemos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor está. Pense sobre isso, curta esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. Vamos continuar repensando. Quero continuar esse assunto na minha próxima postagem. Tenha um bom dia. Shalom Adonai.